Shalom, graça e paz. Hoje eu quero trazer um assunto que é muito pertinente ao meio evangélico e também aos católicos, mas que é desenvolvido de uma maneira muito errada e resultado de uma falta de um verdadeiro conhecimento das Escrituras. Eu fui pastor evangélico e fui missionário evangélico, fui crente de uma instituição, uma denominação, eu ajudei a pastorear outras duas denominações. Eu convivi muito com irmãos e com irmãs, muito queridos, muito preciosos, que guardo no meu coração, e os tenho até hoje como meus irmãos, meus amigos, com quem eu me relaciono. O assunto é evangelho. Muitas das vezes nós ouvimos o quê? Temos que pregar o evangelho. É nossa missão pregar o evangelho. E mais ainda, ouvi também a frase do tipo, compete às ovelhas produzir ovelhas, gerar ovelhas, colocando sobre os membros da igreja a responsabilidade de um crescimento. Só que a ideia do evangelho, do pregar o evangelho, do resultado do evangelho, eu ouso dizer que 99% das vezes não tem o objetivo de fazer com que aquela pessoa receba o poder do alto de ser transformado num filho de Deus, de ser um justo, né? Mas sim de ser um membro daquela denominação. Então é comum que se meça, né, que se veja resultados assim de maneira. Eu preguei o evangelho, tem 3 que se converteram, eu batizei os 3, agora nós temos mais tantos membros na igreja, a nossa igreja está crescendo, já estamos com 10, já estamos com 15. Aí chegou outro pastor, minha igreja tem 3.000 membros. Aí o outro pastor disse, não, nós já estamos na casa dos 5.000, 6.000 membros. E uns dizem, eu vou naquela igreja lá, porque aquela igreja lá é bonita, pertinho de casa, e o pastor de lá é muito legal, muito engraçado também. Ele traz umas mensagens muito interessantes para os nossos dias. Só que o grande detalhe é que a maior parte das pessoas não sabe nem o que é evangelho, não sabe o que é salvação, não sabe o que é condenação, não sabe o que é reino de Deus. Então as pessoas ficam desorientadas, sobretudo aqueles que são chamados de membros dessas instituições. E o que eu quero trazer a partir de hoje, em alguma série de vídeos, é exatamente esses tópicos. Evangelho, o que é evangelho, o que é salvação, o que é condenação, o que é reino de Deus e o que é ser justo. E vamos entrar em assuntos até delicados sobre o que significa verdadeiramente eleitos e a questão do livre-arbítrio. E eu não vou me basear em nenhuma teologia, em nenhum teólogo de nenhum dos séculos passados ou recentes. Nós vamos nos assentarmos, nos fundamentarmos nas Escrituras Sagradas. Então eu gostaria que vocês parassem para pensar um pouquinho o seguinte. Vamos lá. Deus, quem não for convertido vai ser condenado. Então nós temos que parar para pensar o seguinte. Condenado a quê e por quê? E o que é converter realmente? E qual é o objetivo de Deus? Ele quer mandar a gente para o inferno? Ele quer mandar a gente para o céu? Quais são os meios que ele usa para isso? E trazer à tona que muitas das igrejas evangélicas eu recebi esse treinamento, a gente recebia treinamento de estratégias, até de como falar, de perguntas premeditadas e que deveriam ser memorizadas e aplicadas sobre uma pessoa para que ela fosse conduzida a um determinado objetivo e no final das contas ela viria a ser membro da minha igreja. Isso é verdade, isso é a realidade das coisas. Não estou fazendo uma crítica assim de eles são assim, não, eu estou mostrando que essa era a realidade. Então eu queria que a gente parasse para pensar inicialmente qual o plano, se nós vamos falar de salvação, nós vamos falar de condenação, nós vamos falar de boas novas, nós temos que parar para pensar qual é o plano de Deus, qual era o objetivo de Deus inicialmente. Adonai, o nosso Elohim, nosso Elohim, né? A gente usa às vezes muita expressão Elohim, até para não pronunciar tantas vezes a palavra Elohim, né? Mas Deus, ele tinha um plano inicial, e esse plano ele permanece. Quando ele criou Adão e a sua esposa, sua mulher, ele os colocou no Gan Eden, no jardim no Éden. Então o Éden já era um lugar
maravilhoso. E ele ainda fez um jardim nesse Éden, então virou Gan Éden. Esse lugar é um lugar maravilhoso, um lugar de tremenda harmonia, de paz, e com um grande detalhe. Os dois ali, o casal, eles viviam na comunhão com Deus. Ou seja, Deus passeava pelo jardim e ele tinha esse relacionamento com Adão. Então, o estágio original, né, vamos dizer assim, o protótipo dessa unidade, essa comunhão, esse reino, né, era um lugar paradisíaco, onde o ser humano e todas as espécies tinham esse relacionamento, essa relação de comunhão com o Criador. Então o Criador estava junto deles. Então isso o ponto principal, está lá em Gênesis, né? Tanto é que quando Deus faz o homem, ele faz a sua imagem, né? A sua imagem espiritual, a sua imagem que vai refletir os seus preceitos, os seus valores, o seu amor, uma figura, uma divina, não vamos dizer assim, né? Uma certa divinização. Adão possuía um pouco dessa divindade de Deus, essa fagulha. Sendo Deus a luz, Adão era uma fagulha dessa luz. Toda a criação eram fagulhas dessa luz e deveriam viver nessa luminosidade, nessa luz que reflete, que de fato representa a criação de Deus. Quando ele peca, e nós vamos entrar nesse detalhe também, o que é pecar, quando ele peca, ele é expulso não só do Gan Éden, não só do lugar maravilhoso, mas ele é expulso também dessa comunhão com Deus. De agora em diante ele não vai ter mais essa oportunidade de ver Deus andando no jardim onde ele está. Vai haver uma ruptura de relacionamento. Então vamos por parte. Se nós dissermos qual é o pecado de Adão, vamos usar um nome conhecido, Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva foi o que, vamos dizer assim, foi porque ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Mas vamos aprofundar nisso. Deus ordenou a Adão e a Eva que eles poderiam comer de todas as árvores. Eles tinham essa liberdade de comer de todas as árvores, exceto daquela. Era uma ordem. E ele disse: a árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que comeres, certamente morrereis. Peraí, Adão e Eva ainda não tinham essa ideia do que era morrer, concorda comigo? Eles não tinham morrido antes. Então a noção de morrer para Adão e Eva era exatamente aquela que nós deveríamos ter, que é a ruptura da continuidade, né, da eternidade que nos estava à disposição em Adão, e a ruptura desse relacionamento com Deus. Certo? O detalhe, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou como se, Deus diz, ele se tornou como um de nós, ou seja, ele tem um conhecimento que não lhe é devido, e que ele, usando mal desse conhecimento, vai piorar tudo no mundo, na criação inteira. Essa desobediência, ela é ratificada ali, ela é alimentada, né, por Satanás, prefigurado na forma de uma cobra, que ele diz: não, vocês podem comer, que isso aí é porque ele não quer que vocês sejam deuses. Ele não quer que vocês comam para vocês não terem a sabedoria que ele tem. Ele dá isso em feito. Então, olha só, a ideia principal que passou no âmago, no coração de Adão e de Eva, era ser igual a Deus. Nós não queremos ser menos do que Deus. Nós queremos ser igual a Deus. Nós queremos ter a nossa capacidade de nos mandar e fazer o que nós queremos, e não nos submetermos a um ser criador. Esse desejo alimentado por Satanás, que ele lhe conta uma mentira, né? Ele diz: não, certamente vocês não morrerão. Só que Deus tinha dito: certamente vocês morrerão. Essa ideia foi alimentada no coração de Adão. Então o pecado de Adão não foi só simplesmente comer do fruto, mas querer ser igual a Deus. Está entendendo? Ele foi criado como uma criação especial, ele é a criatura mais especial da criação de Deus, mas ele teve anseios, ele teve desejo de ser mais do que isso.
ele queria ser igual a Deus, a ter a plenitude da sabedoria de Deus, por isso que ele fez isso. E aquela ave estava ali propositalmente para que ele sofresse essa avaliação. E ele sai dali, ele é expulso do paraíso e expulso da comunhão de Deus, que é então o início do processo de condenação, vamos dizer assim. Por quê? Porque a partir dali ele morreria. Mas não é simplesmente a morte física. A morte ali tratada é a ideia, tanto que Adão viveu 900 e poucos anos. Né? A ideia é, se Deus quisesse matá-lo, ele teria matado ele em seguida ali, né? Agora você vai morrer. Pronto, morria na hora ali. Não, a ideia da morte é a experiência de uma morte espiritual. O que é uma morte espiritual? É o afastamento do Criador. Olha onde eu estou chegando. A morte que está sendo tratada aqui, né, que o Evangelho vai nos dizer, né, ele nos livrou da morte. Né? A morte não é só a questão da morte física que nos angustia, mas o afastamento de Deus. Essa é a verdadeira morte. Quando diz ali o teu aguilhão, ó morte, né, foi por fim destruído, ou seja, foi destruído essa incapacidade de comunhão com Deus. Então veja bem, o que eu estou traçando para você poder entender, e isso vai ser um assunto que fazem em vários vídeos com a da Delonga, né? O pecado de Adão foi querer ser igual a Deus, ou seja, ter autonomia de fazer o que quer, de decidir e se sentir Deus. Esse é o pecado de Satanás, todo mundo sabe disso. Né? E aí ele foi expulso. Quando ele foi expulso, a experiência era totalmente contrária agora. Se antes ele tinha tudo de bom, é um lugar de delícia, de prazer, agora é um lugar muito ruim. Produzia espinhos e abrolhos. E com o suor dele agora ele teria que produzir o próprio alimento dele. A Eva, que já tinha filhos, ela vai multiplicar as dores agora, vai ter a multiplicação de dores de parto. É uma experiência muito ruim que está se desenvolvendo ali. E aí ele sai do Gan Eden, e aí começa a história decadente da humanidade. Peraí, um dia uma menina perguntou assim, mas o Adão que pecou e eu que levo a culpa? Não. Adão nos transmitiu exatamente esse, vamos dizer assim, esse DNA de nós termos uma natureza propensa ao egocentrismo, a uma egolatria, de nós queremos ser independentes de Deus, de nós negarmos a Deus, de nos rebelarmos contra Deus e nos afastarmos de Deus. Isso é verdade. Qualquer cidadão que tenha um bom senso, ele vai dizer isso. Né? Até mesmo aquele que teve uma experiência de verdadeira conversão, ele vai dizer, olha, antes da minha conversão, eu era assim, 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 assim. Ele vai ter realmente um entendimento maior do que é isso. Então, ele está ali, foi expulso, está num lugar agora ruim, está tendo a experiência da separação de Deus, né? Ali todos estão tendo a separação de Deus. E aí vai ter Caim, que teve também uma chance e usou de maneira errada. Né? Quando ele foi demonstrar, entre aspas, a adoração a Deus, foi cultuar a Deus, ele pegou qualquer coisa que tinha à mão e levou para Deus. Enquanto que Abel, ele selecionou o melhor que ele tinha do rebanho dele e levou para Deus. Aí a palavra diz que Deus atentou para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. Caim ficou o quê? Indignado, rebelado. Esse meu irmão é que recebe toda agora essa presença aí de Deus, esse louvor de Deus, essas honras de Deus. Ele vai lá e mata Abel. Então olha a natureza do homem como está transformada. E ele tinha a chance de, quando Deus rejeitou a oferta dele, ele disse, olha, você pode mudar isso. Né? O pecado ele bate a porta, mas você pode resistir, você pode dominar sobre ele. É o livre-arbítrio. Né? E ele poderia dizer, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz, eu agi de cabeça quente, na hora eu não pensei, eu estava muito ocupado, eu peguei as coisas que eu peguei aqui, mas eu te peço perdão, eu vou recomeçar. Ele não fez isso. Ele foi lá e matou Abel. E aí, ele também, além de já estar fora do Gan Eden, ele ainda é afastado mais ainda dessa proximidade com Deus, e ele se dá de conta, olha, vão me matar. Porque vão me avaliar como aquele que se rebelou contra a criação de Deus e matou a própria criação de Deus.
E aí nós vamos ter até termos ali que nós vamos discutir no hebraico, que fala inclusive sobre suicídio nesse texto, né? Mas a gente fala sobre isso. E aí ele vai adiante. Então, o que vai acontecendo daí para frente? A humanidade vai entrando cada vez mais decadente, mais decadente, mais decadente, mais decadente, se afastando de Deus. Aí Deus destrói a terra toda com o dilúvio, preserva o justo, aí vem a noção de justo, e recomeça, vamos dizer assim, um recomeço da criação ali. E aí, por que Noé era justo? Porque Noé não era porque ele era santinho, era porque ele era obediente a Deus. Ele seguia aos mandamentos de Deus, ele seguia as ordenanças de Deus, ele vivia para agradar a Deus. Então ele foi visto por Deus como um justo. E essa expressão que eu vou trabalhar com vocês mais adiante, para nos dar um verdadeiro sentido. Então, é um sentido não só jurídico, né? Ou seja, a justiça de Deus vista ali naquele homem. Ele salva Noé, salva sua família, recomeça a criação com aqueles animais. Veja que até os animais estavam corrompidos, corruptos, que Deus destruiu até a natureza. E aí nós vamos chegar lá em Babel, né? Na verdade a expressão correta seria Bavel. Na Torre Babel, novamente o ser humano ele vai ter um levante, dois levantes, né? Um levante de querer levantar uma torre e o outro a pompa, a ideia absurda de ser igual a Deus. Por isso ele queria estar no mais elevado lugar. Onde que Deus vive? Nos céus, não é? Então a Torre de Babel ia expressar isso. Eu vou morar também como nos céus. Eu sou Deus. Nimrod desejou isso, né? Eu vou ser Deus. Vou fazer meu nome célebre. Vou fazer todo mundo me conhecer como aquele que está lá no alto. É o pecado de Nimrod e também é o pecado de Adão, querer ser igual a Deus. E aí nós vamos ver uma sequência de fatos que vão acontecendo. E aí vamos chegar em Abraão, né? Abraão. E aí Abraão é visto também como um justo, no meio de um mundo injusto. Deus olha para ele e diz: sai para a terra que eu te mostrarei, vou te mostrar no futuro, que é Jerusalém, que é Israel, e vai para lá, porque você tem que sair desse meio impuro e eu vou te levar para um meio que eu vou construir uma nação que vai ser inteiramente dedicada a mim, uma nação de justos. Olha só onde nós vamos chegar. E Abraão sai dali e vivia num meio de sacrifícios humanos, né? As pessoas sacrificavam pessoas, tinham as suas idolatrias, as suas divindades. O mundo já estava totalmente perdido porque se rebelava contra Deus, e Abraão era uma exceção. Ele era visto como Deus um justo. E aí ele pega e diz: olha, eu vou te abençoar, e a partir de ti, dessa tua justiça, eu vou iniciar o povo que eu quero formar. E aí vai indo, né? Vai gerar Isaac, aí Deus vai ter aquela experiência com ele lá de: vamos ver se realmente você está totalmente dedicado a mim, né? Com o aparente sacrifício de Isaac. E nós vamos entrar então lá em Jacó, que vai ser abençoado de Deus. São os três grandes patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, que também vai ter uma experiência da escada. Ele vai ver naquele local, no Monte Moriá, o portal, né? Como ele diz, o portão, né? Os céus abertos ali, e ele vai entender que aquele lugar é um lugar temível, maravilhoso, onde Deus vai se comunicar ali, o portal, né? Com o mundo todo daí para frente, né? Vai ser a terra de Israel. E aonde que eu estou chegando com tudo isso? Aí ele vai se desenvolver, Eu estou mostrando para vocês que a ideia, primeiro, do pecado, a palavra hatá em hebraico, hatá, ela tem uma ideia de, o pessoal traduz, errou o alvo, né? Errar o alvo. Eu vejo mais como uma perversão, uma capacidade de rebelar-se, né? O pecado nada mais é do que se rebelar. É uma rebelião contra o Criador, é uma rebelião contra Deus, é uma
um desejo de não estar na presença dele e ser uma divindade também. E ele se afasta. Nós vamos chegar lá, eu vou acelerar aqui, nós vamos chegar lá em Moisés. Chegamos em Moisés, o que vai acontecer? Deus vai se manifestar no Monte Sinai, ele vai vir com seu kevod, na sua glória, que vai ser conhecida, e uma palavra que não está na Bíblia, né? Mas vai ser conhecida pelos livros rabínicos como a Shekhinah, a manifestação da divindade de Deus. E Shekhinah tem a ideia do lugar de repouso, lugar de manifestação da divindade. E aí, ali ele vai dar os 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos, né? Mas muito mais. Ele vai dar, se você olhar ali, ele não deu só as tábuas com os 10 mandamentos, ele deu toda a Torá. Ele deu todas as instruções. Torá não é lei, Torá são instruções. São 613 instruções para que o povo viva diante de Deus. Então, olha só, se nós temos em Adão o afastamento da comunhão com Deus, no Monte Sinai, Deus se manifesta para que recomece essa comunhão com Ele. E Ele vai estabelecer regras para essa comunhão. Tá? Então, essas regras para a comunhão chamam-se Torá. Está contido nos 5 livros do Pentateuco, né, que nós dizemos que são os livros de Moisés, mas no Torá também subentendido como Velho Testamento, mas Torá praticamente são esses 613 mandamentos de Deus, né, os estatutos, as ordenanças, que é como o ser humano vai se relacionar com Deus e como Deus vai se relacionar com o ser humano. E aí vem as bênçãos e as maldições. Né? Obedecendo a Torá, vem as bênçãos. Não obedecendo a Torá, vem as maldições. E mais importante ainda, Deus diz assim, vocês serão o meu povo e eu andarei no meio de vocês. Olha só, eu andarei no meio de vocês. Está refletindo o quê? Lá em Gênesis 1, lá em Gênesis 3, perdão, mas Gênesis 1, óbvio, né? Mas em Gênesis 3, quando Deus andava no jardim, andava no Gan Eden, e aí Deus diz, eu vou andar de novo com vocês. Eu vou estar com vocês, eu vou caminhar com vocês, a minha presença vai estar com vocês. E agora veja bem, a Torá nunca vai ser perdida, nunca vai ser anulada, nunca vai ser destituída do seu poder, da sua glória. Aqueles que dizem assim, a Torá é Velho Testamento, acabou, demonstra que não tem conhecimento nenhum das Escrituras. Aqueles acham que, não, agora eu sou de Jesus, não tem mais Torá. Demonstra que não tem conhecimento nenhum de Jesus, nem de Jesus, né? Nem da própria Torá. Porque Jesus é a própria Torá, vamos dizer assim, humana, ambulante, né? Ele se manifesta como a palavra, né? No princípio era o Logos, a palavra. Ele é a própria palavra de Deus, a própria Torá divina ali. Então há um resgate contínuo primeiro nós temos um momento de comunhão, depois um momento de afastamento dessa comunhão, e depois nós temos uma outra etapa que é o recomeço de um povo justo e a revelação de Deus que diz, olha, a maneira como nós vamos nos relacionar é essa. Vocês vão se aproximar de mim, eu vou me aproximar de vocês, eu vou andar no meio de vocês através da Torá, do conhecimento da Torá e da obediência da Torá. Aí vão dizer, mas eu não vou conseguir, então nunca sai diante de Deus porque é difícil cumprir a Torá. Mas só põe isso na sua cabeça porque esse é assunto para outro vídeo. A relação, a regra, vamos dizer assim, dourada da comunhão com Deus é a Torá. Para nós termos a nossa comunhão restaurada é a Torá. Certo? Então, começa aí. E nós vamos continuar num outro vídeo para que você entenda o que vai acontecer a partir daí. Tá bom? Nós estamos estabelecendo o quê? Um princípio do reino de Deus, a reconstrução desse reino, de que maneira, e nós vamos entender o que é condenação, o que é salvação, o que é reino de Deus lá na frente, e nós vamos entender o que é boas novas. Porque a maneira que você aprendeu, eu tenho certeza que está bem errado. Tá bom? Fica para o próximo vídeo essa nossa explanação. Que Adonai te abençoe e te conduza ao desejo de aprender mais. Amém? Até mais, meus irmãos e minhas irmãs.